Você acompanha agora a palestra Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Expositor Simão Pedro de Lima. Conferência ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2020, na cidade de Uberlândia, no Centro Espírita Obreiros do Bem. Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, é com alegria que eu venho a esta casa, a Uberlândia, e sempre que venho sou mais bem recebido do que mereço. Então, eu tributo isso à caridade de vocês. E eu deixo vocês em estado de expiação, né, quando começamos a falar, né? Não vou falar muito, como caiu energia, nós vamos segurar só por 3 horas. A primeira parte. Mas vamos fazer com que essas próximas 3 horas transcorram como se fossem 50 minutos, quando muito 56. E a proposta que nos pediram é que conversássemos sobre esse tema, amai-vos como eu vos amei, que é a frase do Cristo, que é o que norteia os caminhos da mensagem do Cristo. Uma mensagem que, de certa forma, se concretiza nas atitudes de amor que ele aqui praticou. Uma ideia, uma palavra, amor, que podemos dizer que se não pudéssemos escrever frases, essa palavra sintetizaria a lei de Deus, o amor. Sintetizaria, como disse o Cristo, toda a lei e os profetas, o amor. Ele, quando concitado a indicar os mandamentos, ele devolve a pergunta ao interlocutor, um doutor da lei. Ele pergunta a Jesus: Senhor, o que devemos fazer para entrarmos no reino de Deus, para a vida eterna? E ele responde: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele não responde qual seria esse maior mandamento. Ele pede à pessoa, por ser um doutor da lei, que ela dissesse o que estava escrito na lei. E mais, ele pediu a ela que, além de dizer a essa pessoa, além de dizer o que estava escrito, ele pediu como essa pessoa interpretava. Ele diz: como tu lês? E a pessoa recita isso, dizendo a Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde para ele: disse bem, faze isto. E ali ele faz uma outra pergunta: quem é meu próximo? E Jesus conta a ele a parábola do bom samaritano, que nós todos conhecemos. E terminada a parábola, ele pergunta ao interlocutor: qual desses 3 agiu com compaixão para com o seu semelhante? E ele respondeu: o samaritano. E Jesus então disse ao homem: faze o mesmo. Ou seja, a pessoa demonstrou um conhecimento sobre o que é a lei, sobre o que é um próximo, sobre o que é amar, e Jesus pediu a ele que ele praticasse isso. Já que ele dizia o que era, então Jesus pediu a ele: faze o mesmo. Disse o bem, ou seja, amar a Deus e ao próximo, e ajudar o semelhante, o próximo, ele diz: faze o mesmo. E é justamente esse o ponto que nós precisamos refletir. Se quando falamos do amor, nós falamos num tom teórico, de conhecimento, ou se falamos num tom de prática, de exercício. Porque é muito ampla a ideia de amor. Amor, um substantivo abstrato, mas que precisa ser dado a ele concretude. E para que ele se transforme num concreto, é só com atitude, atitude daquele que diz amar. Mas o que é amar? O que é o amor? Como podemos entender esse amor que adveio da frase do apóstolo João, quando ele escreve: Deus é amor?
quando ele escreve Deus amou o mundo, o que nós poderíamos entender? O que nós poderíamos entender com a ideia da frase do Cristo, que é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? Como nós entenderíamos esse amor do Cristo? Como nós entenderíamos Paulo dizendo, o amor do Cristo nos constrange? Porque isso é amor. Mas como nós entendemos isso? Como nós sentimos isso? Como estratificar essa ideia do amor? Nisto, dizia o Cristo, todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas o que é amor para nós? Numa forma didática, talvez nós possamos colocar 4 características, ou 4 tipos, ou 4 amores, se assim quisermos, para que nós possamos entender onde nós transitamos, em que amor nós transitamos. Um primeiro nível nós poderíamos colocar como o amor eros, lá do grego, da palavra grega, do eros, que nos leva à ideia de paixão. É o amor que, quando nós vamos trabalhar com ele, nós usamos um pronome possessivo. Meu amor. É o amor que nós expressamos na relação com as pessoas, mas naquela relação que gere sensações, não necessariamente sentimentos. Por assim dizer, seria a camada mais superficial da ideia do amor, o amor eros. Aquele amor que a pessoa diz à outra, eu te amo. E o que é esse tipo de amor? Um amor sensação. Um rabino, certa vez, disse o seguinte, as pessoas dizem, eu amo peixe, mas matam o peixe para comer. Então eu acredito que elas não amem o peixe, elas amem o sabor que o peixe tem. Na relação com as pessoas é a mesma coisa. Muitas vezes nós dizemos, eu amo a pessoa. Mas na verdade pode ser que eu não ame a pessoa, eu ame o bem-estar que ela me gera. Eu gosto do que ela me faz, eu gosto da alegria que me dá, eu gosto do prazer que sinto, eu gosto da presença. Mas isso é para mim, não quer dizer que seja para outra pessoa. Então quando nós muitas vezes dizemos eu amo você, em outras palavras, eu estou dizendo, eu amo o bem-estar que você me dá. E se você se distanciar de mim, eu perco o bem-estar. Então, não posso me afastar de você. Veja, é um amor caracteristicamente egoísta, personalista. Talvez nós não observemos isso, porque é um amor exigente, é um amor que exige. É um amor muito comum na conjugalidade, que nós chamamos amor de compensação. É aquele amor que você, para dá-lo, você precisa saber que recebe, porque senão você não dá aquele amor. É a companheira dizendo para o companheiro, hoje você não falou que me ama. E ele responde, você também não falou. Me ama que eu amo. Ou seja, fale que eu falarei. É o amor de compensação. É um amor que precisa ser alimentado. Alimentado com a ideia de ele continua existindo, o amor. Por isso ele é um amor sensação. Nós vivemos mais da sensação que esse amor gera do que o amor em si. É o amor da paixão. É o amor que vai exigir a conduta da outra pessoa. É o amor que vai exigir que a pessoa se molde aos meus critérios. É o amor que entende que vai transformar a outra pessoa naquilo que eu gostaria que ela fosse. O que eu gostaria que ela fosse? Alguém que me desse bem-estar. Ou seja,
é um amor que gira em torno de mim e não em torno de nós. É o amor do eu, somente eu. É aquele amor que diz, não, você não pode me abandonar, porque se você me abandonar, eu sofro, eu perco o bem-estar. Então esse é amor, mas que nível? É o amor eros. É o amor que gera certas confusões. É o amor que, quando tentamos trabalhá-lo no sentimento, ele é paradoxal. Ele é paradoxal porque é o amor que eu digo para outra pessoa, você é livre, desde que não ultrapasse os limites que eu coloquei. Ou seja, é livre para me amar do jeito que eu quero. É livre para ser amada do jeito que eu quero. Então é um amor paradoxal. É o amor do pronome possessivo, meu, minha. Você é meu amor. Luís de Camões, ele escreve um poema, lá no século XVI, que ele traz essa ideia do paradoxo desse tipo de amor, desse contraste desse tipo de amor. Um poema cântico ao amor, que ele escreve, o amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Veja, um amor confuso. A gente se perde nesse amor. Porque é um bem-querer mais, é um não querer mais que bem-querer. Veja, é contraditório. Eu quero que a pessoa seja livre, mas eu não posso deixá-la livre, porque essa liberdade ela pode me abandonar. Então a gente fica nessa contradição. É o amor que precisa estar ao alcance dos olhos. É o amor que precisa estar ao alcance das mãos. É um amor mineiro, tem que pegar para ver. Senão a gente não vê. Esse amor. Esse é o amor que nós teríamos na frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse seria o amor da ideia de Deus amou o mundo. Mas esse é o amor que nós entendemos. Esse é o amor que nós vivenciamos. Esse é o amor que nós queremos. Mas é o amor totalmente dissociado de um sentimento mais amplo. Ele é dissociado porque esse amor, esse verbo amar, ele é transitivo. Esse verbo amar diz que quem ama, ama alguém. Mas o sentimento amor, ele não pode ser direcionado. Porque se ele for direcionado, ele é exclusivista. E o amor que advém de Deus não é exclusivista. A ideia então do amor mais ampla, a ideia não poderia ser um amor tão circunscrito, tão limitado. Não poderia ser um amor que eu escolho a quem amar. Não poderia ser um amor que eu preciso de reciprocidade. Não poderia ser um amor de pura e simples doação. Então esse é o amor eros. E nós podemos talvez colocar um outro grau, um outro tipo, uma outra camada para o amor, que nós poderíamos chamar, ou podemos chamar, de amor storgê. O que é esse amor storgê, o grego storgê? Tudo é amor. Se você olhar o significado, eros, amor, storgê, amor. Mas que amor é esse? É um amor um pouquinho melhor do que o eros. Mas é também um amor de bem-estar. É o amor característico nas famílias. É o amor que nós exercemos agora num conjunto mais amplo do que uma pessoa para outra.
mas continua sendo pessoa para outras. Continua sendo ainda pessoalizado. Continua ainda necessitando colocar o pronome possessivo meu. É o amor família, é o amor para com o meu filho. É o amor para com o meu pai. É o amor com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha esposa, com o meu esposo, ou seja, com o meu companheiro, companheira. É o amor que ainda precisa ser trabalhado. É um amor um pouco mais amplo, porque há um aspecto de doação nesse amor. Quando nós olhamos a ideia da progenitura, do amor materno, amor paterno para com os filhos. É um amor de doação, não há dúvida. Os pais amam os filhos. Se nasce um filho, a mãe ama. Se nasce o segundo, a mãe ama. Se nasce o terceiro, a mãe ama. O pai também, óbvio. Se nasce o 28º, a mãe ama. Porque esse amor de doação, o amor de mãe, o amor de pai, eles não têm fim. Eles apenas existem. E a natureza desse amor é ser doado, é ser dado. Por isso nós o chamamos na escala do Storgé de amor de doação. É aquele amor cuja natureza não é receber de volta. Não precisa receber de volta para ele ir. Ele vai. Mas é um amor ainda egoísta. Porque ele só vai para os meus filhos. Ele não vai para os filhos alheios. Ele ainda fica limitado. Mais amplo, limitado. Doativo, mais limitado. E egoísta, sim. Se duas mães estiverem aqui dentro conversando e lá de fora, 2 filhos, 2 crianças, brincando, uma de cada mãe, e escuta-se um choro, as 2 mães saem correndo. E uma diz, graças a Deus. É o filho da outra que está chorando. Mas ela vai ali atender prontamente o outro filho, com o coração aliviado. Veja, ainda é. Embora seja um modelo de amor de doação, ele é destinado. Ele tem destino. Ele ainda é um amor limitado. Ele ainda é um amor do verbo amar transitivo. A quem dirijo o amor? Khalil Gibran, ele dizia que o amor seria pleno na terra, ou será pleno na terra, quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Aí sim, nós teríamos uma plenitude. Na estrutura do amor Storgé, familiar, nós temos o amor de recepção, que é o amor de filho para com seus pais. É aquele amor cuja natureza é receber, não é dar. O filho ama os pais? Ama. Mas a natureza do amor desses filhos é receber dos pais. Eles querem receber. E não fazem uma preocupação devolutiva. Não têm uma preocupação devolutiva. Apenas recebem, como característica. E muitas vezes entendem, e aí sim querem devolver esse amor aos pais. Mas na maioria de vezes os pais já foram devolvidos para o mundo espiritual. E quando o filho assim o faz? Quando percebe o amor que dão os filhos aos seus filhos. Ou seja, quando filho e filha são pais e mães. E por analogia, eles avaliam o amor que recebiam dos pais. Então a natureza desse amor é receber. Então ele tem natureza egoísta. Continua ainda, eu diria não egoísta, mas egóico. Um neologismo que Dona Joana de Ângeles gosta de trabalhar. Egóico em que aspecto? É para mim. Pode até ir para os outros, desde que não falte para mim. Porque o egoísta não vá para ninguém, só para mim. Então o egoísta só se vê. O egóico, ele se vê e aceita os outros, desde que ele esteja privilegiado. Então é um amor egóico, é aquele amor que recebe. E ele é egóico e recebe porque nós temos um terceiro tipo de amor nessa estrutura do segundo aspecto do amor Storgé,
que é o amor de concorrência, amor entre irmãos. Não é amor de adversários, mas de concorrentes. Adversário corre na mesma direção e em sentidos opostos. Concorrente corre na mesma direção e no mesmo sentido em caminhos paralelos. Ou seja, as paralelas só se encontram no infinito. É assim que a gente aprende lá quando estudamos matemática lá, né? Não é isso? Então só se encontram no infinito. Em outras palavras, não se encontram. Só no campo da abstração. O amor de irmãos é concorrente, porque eles caminham, cada um dos filhos, do seu jeito, para buscar o amor dos mesmos pais. A fonte que emana o amor é a mesma. Os caminhos para acessá-la são diferentes. Ou seja, cada um tem o seu jeito de buscar o amor dos pais. E como os filhos buscam nos mesmos pais o amor, eles concorrem. Mas não são adversários. Amam-se concorrencialmente. Mas amam-se. Vamos entender esse concorrencialmente e amam-se. O irmão diz para um amigo: o meu irmão é muito chato. O amigo fala: o seu irmão é muito chato mesmo. E ele fala para o amigo: por que você está chamando meu irmão de chato? Ele fala: porque você chamou, mas ele é meu irmão, não é seu. Ou seja, eu posso, você não. Porque eu amo meu irmão, não aceito que você fale mal dele, mas eu posso. Porque há o amor, mas há o aspecto de buscar o amor. Cada um tem o seu jeito. Um pouco mais introspectivo, o outro mais mineiro, fica pegando para pegar o amor junto. A mãe vai abraçar, ele abraça e gruda. O outro a mãe vai abraçar, o pai vai abraçar, ele fica com os braços estendidos. O outro dá um abraço assim à distância. Cada um tem o seu jeito. Por quê? Porque cada um é um espírito diferente. Cada um é um espírito por si só. Advieram pelos mesmos processos, mas não advieram das mesmas pessoas. Ou seja, todos vieram pelos pais, pela a estrutura biológica conferida pelos pais. Mas cada um que veio é um espírito apartado do outro. É um espírito por si só, individual, inteligente, integral. Então cada um tem o seu jeito. E aí eles concorrem. E os pais amam os filhos do mesmo tanto, mas a forma de amá-los não é do mesmo jeito, porque o amor sapiente dos pais é por ressonância. A forma que o filho gosta, ele faz. Então um gosta de ser mais pegajoso, o outro não gosta. Então o jeito de amar vai ser diferente, mas o quantum do amor, a quantidade de amor é a mesma. Então quando os pais dizem: eu amo os meus filhos do mesmo tanto, está correto. Quando eu amo do mesmo jeito, aí tem que se pensar, porque eles não são do mesmo jeito. Se não são do mesmo jeito, a forma precisa ser um tanto, na linguagem mais moderna, customizada. Para cada um eu faço de uma forma, embora seja a mesma coisa. Isso vai desde o amor puro e simples sentimento, até aquele amor manifestado em atitudes físicas, do tipo fazer uma comida para cada um deles. Ele gosta com temperos assim, o outro do outro tempero, o outro sem tempero, o outro não gosta daquilo. E a mãe e o pai vão ajustando. Fornecem a mesma comida, mas não com o mesmo tempero, porque cada um tem um paladar. Da mesma forma é a ressonância do amor. Então esse é um amor ainda limitado, mas um pouco mais amplo. É o amor de concorrência dentro do amor chamado Storgé. Esse amor entre família, ou dentro da família. O amor de compensação, que nós já falamos aqui, mas agora na estrutura de conjugalidade, que Gibran chama a atenção. Ele fala aos cônjuges, ele diz: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça.
Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia. Essa é a ideia que ele traz para o amor conjugal. O amor entre pessoas que têm uma estrutura para levar a outras pessoas. Ou seja, o amor família, o amor storge. Que já é um passo na estrutura do amor. Mas talvez não seja ainda como eu vos amei. Talvez não seja ainda Deus amou o mundo. Talvez não seja ainda nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque ainda é exclusivista. Um terceiro passo do amor, uma terceira escala, um terceiro nível, uma terceira camada, nós poderíamos chamar de amor fíleo. É o amor da amizade. É o amor da convivência, é o amor da relação entre pessoas, sem interesses diretamente pessoais. Daí vem a palavra filantropia, fileo, esse é o amor. Daí vem a palavra caridade, vem de fileo, amor. Que é o amor fileo? É aquele amor da compaixão. Compadece-se sem sequer saber quem seja ou quem é. Compadece-se porque é uma pessoa vendo outra pessoa. Compadece-se porque são dois seres que trazem necessidades. E o amor fíleo, ele é trabalhado a partir da empatia. É quando a pessoa consegue se colocar no lugar da outra. E colocando-se no lugar da outra, consegue perceber os sentimentos interiores daquela outra pessoa. É uma escala mais ampla. Esse é o amor que Jesus perguntou a Pedro. Tu me amas? Porque ali ele faz a pergunta, e se nós olharmos a palavra filho, ela é colocada na segunda pergunta. Ele pergunta, amas-me? Amas-me? Amor storge. Amas-me? E Pedro responde, amo-te, Senhor. Depois ele pergunta, amas-me mais do que estes? Ele já ultrapassa o storge. Ele já vai para a ideia um pouco maior, a ideia de uma certa universalidade. E aí ele usa fileo. E na terceira pergunta, ele usa outra palavra que nós falaremos depois, ágape. São 3 perguntas diferentes, mas que traduzidas por amor, nos deu uma ideia de repetição. Como se o determinante do amor fosse a quantidade. Amo, amo, amo. Só 2 amos não pode. Mas são níveis diferentes que foram trabalhados. Esse amor fíleo é o que nós encontramos na parábola do samaritano. Quando diz o motivo ou o sentimento que levou aquele samaritano a se aproximar do caído. Porque ali nós temos 3 atendentes ou potenciais atendentes. Um sacerdote, um levita e um samaritano. E diz o texto que o samaritano, movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído. Que sentimento ele trazia para se aproximar do caído? Íntima compaixão. Não é só compaixão, íntima compaixão, profunda compaixão. Que é diferente de pena, que é diferente de dó. Ele não foi movido por pena do caído, ele foi movido por íntima compaixão. Ele amou aquele caído no nível do fileo. Não interessa quem é, para o amor fileo. O texto diz que era um homem, não fala que nacionalidade, não fala de que família, não fala de que etnia, fala um homem. Eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó.
Artigo indefinido, qualquer um, quaisquer pessoas. Porque o amor fíleo, o amor compassivo, ele não olha a pessoa, ele enxerga a necessidade. Ele não vê quem é, ele vê o que precisa. Ele vai além da estrutura física. Ele independe de devolução. Ele independe de compensação. É um amor que agora nós já poderíamos nos atrever a brigar um pouco com a gramática e dizer que o verbo amar, nesse tipo de amor, é intransitivo. Ele não escolhe pessoas. Esse é um amar de que quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. Independentemente de quem. Esse foi o amor do samaritano. E essa foi a pergunta feita por Jesus àquele doutor da lei. Qual dos três agiu com compaixão? Ele não perguntou qual dos três fez o bem ao homem. Qual dos três cuidou, qual dos três atendeu. Ele perguntou qual dos três agiu com compaixão. Ou seja, não agiu por pena. Porque quando temos pena, nos colocamos apartados do que está necessitado. E de um patamar mais alto, olhamos para a pessoa e dizemos, coitada, eu preciso ajudá-la. Mas o amor fíleo nos coloca na horizontalidade. E olhamos a necessidade e sentimos como se fosse nossa a necessidade. E aí ajudamos como se fosse uma autoajuda, fosse de nós para nós mesmos. Porque nos sentimos uno, nos sentimos um. Esse é o amor filial. Esse é o amor que gerou a palavra filantropia, que muitas vezes desvirtuamos na atitude. Esse é o amor que está lá. Fora da caridade não há salvação. É esse o tipo de amor. É esse que está naquela lei, na 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. O amor que está lá é o ágape, caridade é o filial. É amor. Mas vejam que Kardec propôs 2 palavras. Caridade, de caritas, de caritatis, de filial. Que é esse amor-sentimento relacional. E o amor. O ágape. Com o filial, já conseguimos chegar próximo a entender como eu vos amei. Porque Jesus amava as pessoas, servia as pessoas. Não era paradoxal, condenava a atitude má, mas cuidava do que praticava a atitude. Como ele foi dizer, meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. E muitas vezes nós atuamos no pecador, ou seja, na pessoa, e não valorizamos as oportunidades para serem oferecidas a ela. Simplesmente dizemos, num ditado muito comum nosso, pau que nasce torto, morre torto. Não, ele se endireita. É uma letra até filosófica lá daquele conjunto de samba lá, o El Chan. Se endireita. Ele diz, nunca se endireita. Se endireita. Basta ter o cuidado para tanto. Basta colocar a guia. Basta desde sempre ir colocando a guia. E aquele vai se consertando. Então é possível. E se endireita até no processo reencarnatório. Se com a nova semente cuida-se de uma árvore boa. Como nós, que se não consertamos nessa, consertaremos em outra. Nos consertaremos em outra. Nos endireitaremos em outras. Talvez outra não dê ainda. Outras. Mas esse é o aspecto do amor filial. Não se pergunta quem é. Se pergunta o que precisa. Aquele homem caído precisava de atendimento. E aquele que chegou com íntima compaixão, atou a ferida. Veja. E aproximando-se dos pés do caído, atou-lhe as feridas, deitando azeite e mel.
atou a ferida. Que atar? Cortou ali o sangramento. É como se nós imediatamente resolvêssemos o problema superficial da pessoa. Sim, porque o amor fíleo cuida da superficialidade também. Porque nós nos escondemos muitas vezes atrás de uma certa falácia, quando criamos frases de efeitos dizendo não precisamos dar o peixe, temos que ensinar a pescar, se o cara ainda estiver vivo. Porque se não der o peixe para ele matar a fome, ele não vai pescar nunca. Desencarna antes. Então nós usamos esses sofismas para justificar as nossas inações. Quando Jesus deu a comida, ele não pediu que fizessem nada antes. Ele não disse assim, só deu pão para aquelas pessoas que ouviram o meu sermão. Verifica bem, quem não ouviu não deu pão. Ele não fez isso. Ele não estabeleceu condições, porque existe um momento imediato, e o momento imediato precisa ser cuidado. Quantos condenam a atitude de sopas na casa das espíritas dizendo que não soergue? Ela não é para soerguer, ela é para alimentar. O que vai soerguer é a atitude das pessoas acompanhando os que estão alimentando. O que vai soerguer é aquela pessoa que critica e fazer. Porque Emmanuel dizia isso. Todas as vezes que criticares a ação do teu próximo, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Portanto, onde tua palavra não ajuda, cala-te. O amor fíleo olha isso. E auxilia. E cuida. E vai além. Porque aquele homem atou a ferida, mas foi além. Deitou azeite e mel. Um calmante, um emoliente, para que ele não sentisse dor. E colocou-o na sua cavalgadura, significando que ele foi a pé e colocou o homem no cavalo. E levou a uma estrebaria, a uma estalagem, E lá na estalagem, que pode cuidar melhor, porque nós temos que saber o limite onde podemos ir, e levar para quem possa fazer melhor, e ali ele deixou o homem. E deixou o homem sem abrir mão da responsabilidade. Deu o recurso, 2 dinheiros. Não foram 3, foram 2. 2 valores. Material e espiritual. E disse, o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Como a dizer, cuida dele porque eu ainda vou cuidar dele também. Eu ainda volto aqui. Porque o servir e passar não é servir e esquecer. Serve e passa não é serve e esquece. Passa é continua caminhando e servindo, mas cuida, volta, atende. Isso é a compaixão. Isso foi a íntima compaixão e não só a pena do momento, o dó do momento, mas a compaixão. Esse é o amor filial. Esse é o amor que fazia com que Jesus cuidasse das pessoas. O amor da compaixão que nós vemos na passagem de Lázaro, em que Jesus chora. Chorou por quê? Pela morte de Lázaro? Se Jesus havia dito, Lázaro não morreu, Lázaro dorme, por que Jesus choraria se ele sabia que Lázaro não morreu? Ou não havia morrido, desculpe. Já que está tudo no passado. Por um exercício didático só, que não é o caso, mas apenas por didática. Suponhamos então que pudesse haver a ressurreição, só para fins didáticos. E Jesus choraria por quê? Se ele sabia que poderia ressuscitar Lázaro. Só para fins didáticos, só conjectura. Então, se Lázaro não morreu, se Jesus podia ressuscitá-lo, apenas para fins didáticos, volto a dizer, porque não há esse aspecto da ressurreição, em nenhum dos casos, caberia o choro. Então por que Jesus chorou? O texto nos diz. E olhando as pessoas, Jesus chorou. Porque ele sentiu a dor das pessoas. Ele sentiu o desamparo das pessoas.
Ele sentiu aquele sem lugar das pessoas e chora por elas. Não com pena delas, não com dó delas, mas por compaixão. Porque esse é o amor da empatia. Ele sabia se colocar no lugar das pessoas. Por isso, ele atendia um servo de um centurião. Ele atendia Zaqueu, um publicano, que se olhasse por simples olhar pessoas, não seriam atendidas. Publicano, pessoa não grata, centurião, opressor, e ele cuida do servo do centurião, ele cuida de Zaqueu. Ele almoça na casa de publicanos, janta na casa de publicanos, melhor dizendo, porque ele olhava com o olhar do outro. E olhando com o olhar do outro, ele via a esperança, a vontade de querer ser diferente nas outras pessoas, e ele assim servia. Essa é a compaixão. Esse é o amor fíleo. Esse é o amor que ele pedia aos discípulos, que amassem uns aos outros. Não pelo estorger, como se fosse uma família, não pelo eros, pela sensação, mas pelo filos da compaixão. É esse o amor que ele foi dizer a Pedro: embainha a tua espada, quando ele corta a orelha de Malco. Embainha a tua espada. Esse foi o amor que ele foi dizer a Pedro, quando foi perguntado: Senhor, até quanto devo perdoar o irmão que peca para comigo? Até 70 vezes 7? E Jesus dizer: não te digo até 70 vezes 7, mas até 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7. Que Chico acrescenta: 70 vezes 7, cada erro. Porque perguntaram a ele: Chico, o perdão tem limite? Porque Jesus disse que o limite do perdão era 70 vezes 7. Ele disse: sim, 70 vezes 7, cada erro que cometer para com você. Não tem limite. E abrindo um parêntese, o 70 vezes 7 é para dizer que não há limite. Porque Jesus não tira o 70 vezes 7 do nada. Esse 70 vezes 7 está lá no Gênesis. Essa é uma frase de Lameque. Lameque havia sido homicida, tal qual Caim. E na estrutura de Caim foi dito que por Caim ter matado Abel, Caim seria punido 7 vezes. E Lameque matou também um irmão. E ele havia dito: tal qual Caim, também sou homicida. Se Caim foi condenado 70 vezes 7, eu me condeno 70 vezes. Se Caim foi condenado 7 vezes, eu me condeno a condenar-me 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 era o máximo da ofensa. 70 vezes 7 era o máximo do perdão. Ou seja, quantas vezes ofender, quantas vezes perdoar. Então não sai do nada esse 70 lá do texto. Ele está ajustado ao Gênesis. Porque entendia que 70 vezes 7 era o pena máxima. 70 vezes 7, perdão máximo. Ou seja, de acordo com aquilo, de acordo com a necessidade. Então isso é o fíleo. Esse é o amor fíleo. Esse é o amor que... Ele vai dar uma parada para ligar o microfone. Exatamente. Obrigado. Vamos deixar aqui porventura, né? Esse é o amor fíleo. Esse amor que não olha a pessoa, mas há necessidade. E o amor ágape, esse amor da excelsitude, o amor que já não é mais articulado, o amor que já não é mais, de certa forma, controlado. Ele é tão natural que ele esparge, que ele exala. É o amor que de fato advém do Criador. Esse é o termo que poderia ser usado, essa é a palavra utilizada para exprimir o termo de amor. Deus amou o mundo, ágape. É aquele amor que Jesus demonstrou quando encontrou-se, ou melhor, quando foi encontrado pela mulher que padecia do fluxo de sangue. Aquela mulher que há 12 anos
padecia de uma hemorragia, traduzida como mulher hemorroísa, mulher hemofílica, mulher do fluxo de sangue, mas uma mulher que há 12 anos vinha de uma hemorragia crônica, que a debilitava, que dificultava os seus movimentos, que não lhe dava forças. E ela então ali, sabendo que Jesus passava, esse é o termo utilizado na narrativa, sabendo que Jesus passava, porque Jesus passa, ele não fica parado, ele passa, a vida passa, as oportunidades passam, e é preciso que nós vejamos isso. E ela diz o texto, sabendo que Jesus passava, disse para si mesma, eu não conseguirei chegar até ele, porque ela sabia que ele era ladeado, estava sempre ladeado de pessoas. Então ela diz, mas se eu tocar-lhe, eu serei curada. E o texto diz que essa senhora vem por trás, e por trás toca a borda da túnica de Jesus, a borda da túnica, mais superficial impossível, a borda da túnica, vindo por trás. E naquele momento, diz o texto, Jesus diz, para, alguém me tocou. E um dos apóstolos, talvez Pedro, pela sensibilidade, diz assim, Senhor, como tu diz, alguém te tocou, se todos te empurram? Olha que sensibilidade, é uma coisa pedrina, né? Sensibilidade. Como tu dizes, alguém te tocou, pois se todos te empurram? E Jesus responde, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, saiu poder. Esse é o ágape, não tem controle, é amor com tanto amor, que sai automaticamente, que simplesmente sai, tocado por trás, na borda da túnica, bastando que essa pessoa buscasse nele aquilo que ele podia dar, o amor. Fragilizada, hemofílica ou hemorroísa, tocando por trás, presume-se, borda da túnica, estava quase que no chão, numa demonstração de força, esforço, humildade, e aquele amor incontrolado sai, porque esse é o amor ágape, esse é o amor que Jesus trazia, não o amor fíleo somente, não o amor estorge somente, não o amor eros somente, mas aquele amor que completava tudo isso, o amor que exalava, aquele amor que constrangia até os maus, como nós vemos na passagem de Jesus em Gadara. Ele desce do barco, pisa na praia, sem que nada fale, chega-lhe um endemoniado, e diz a ele, o que temos nós contra ti, Senhor, filho de Davi? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. É um amor que incomoda os que não o têm, constrange os que o buscam. Esse é o amor ágape, é esse o como eu vos amei, esse sim, é o como eu vos amei. Esse é o que o apóstolo Paulo conseguiu começar a entender, quando na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele escreve, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine, ou seja, seria só barulho, seria só da boca para fora. Veja, ele entendeu isso. Ele foi dizer, ele foi descrever o amor, ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor, dizia ele, é benigno, o amor é bom, o amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana. Veja como ele foi descrevendo o amor. O amor tudo ama, o amor tudo entende.
Vejam, ainda que restasse a fé, a esperança e a caridade, o amor seria o maior deles. Ele foi conseguir entender isso. Ele foi dizer que esse amor do Cristo constrangia. Ele foi dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Visualizou esse amor, o amor da compaixão, o amor da amizade, o amor que não quer transformar ninguém, como vemos na letra de uma música muito cantada no movimento espírita, de autoria desconhecida, de domínio popular. Gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos teus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua, tão tua, me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os teus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Esse é o amor pleno, que gosta do jeito que é, como Jesus gostava das pessoas do jeito que elas eram. Entendia o limite que elas podiam ir, ensinava para onde mais poderia, mas deixava que cada um seguisse no ritmo, no tempo e na vontade próprias. Esse era o amor. Esse é o como eu vos amei. Não para transformar, não para modificar, de um ato externo para interno, mas um para aguardar a transformação de um ato interno para um ato externo. Esse era o amor. Esse é o que ele pediu então. Um só mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que é o roteiro que nós temos. Como vemos numa letra de uma outra música, de autoria do Gladstone, que foi musicada pelo Tim, que se chama Luzes da Luz. Uma letra que foi escrita em pouco tempo, num exercício quase que de minutos, poucos minutos, no encontro de mocidade. E ali ele escreve uma letra que é o tratado da evolução espiritual, a partir da experiência que nós temos na Terra. Ele escreve, eu não vou cantar, óbvio, em respeito a vocês. Ele escreve um frêmito, uma faísca, um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. A grande luz, Deus, uma faísca de Deus, e luzes foram feitas, nós fomos criados. Um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Eternidade só é eterna porque não tem tempo, não tem começo, não tem fim. Mas quando fomos criados, é como se Deus dissesse: vamos dar uma paradinha, vou fazer o Simão. Agora só ele me interessa, agora só ela me interessa, só ele. Veja, houve um tempo, porque nós somos seres que temos o nosso tempo. Nós somos seres imortais, que nos... como propulsão para o crescimento. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Só é imensidão porque não se divisa espaço. Mas quando fomos criados, tivemos um tempo e ocupamos o nosso espaço. Ou seja, somos individualidades conscientes da nossa existência. Espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Qual o nosso objetivo de existir? Sustentar a vibração divina. Somos seres que sustentamos as vibrações de Deus. Somos seres, amores,
com A minúsculo, sustentando a vibração do amor com A maiúsculo. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem, existe homem e mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. Ele descreve o processo dicotômico do nosso crescimento. Ele descreve as dicotomias, conveniência, não conveniência, certo, errado. Ele vai trabalhando. E nós vamos nessas escolhas crescendo. Nós vamos nas escolhas dos contrastes, nos formando, nos desenvolvendo. Surgiu a bipolaridade, 2 polos. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. O homem se ergue na figura de Adão. O que é a figura de Adão? O erro. Adão simboliza o erro. O homem se ergue a partir dos seus erros. O homem aprende consigo mesmo. O homem aprende com as suas experiências. O homem, o ser humano, o ser espiritual. Esse ser espiritual se ergue na figura de Adão. Ele não é içado, nós não somos liçados, nós nos erguemos com as nossas próprias forças. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Rei da criação por aprender, por amar. E por amar, aprende a ser o rei da criação. Porque aquele rei que ama, horizontaliza, está no nível de todos. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Vejam que perfeição. Queremos voltar a ti, ó Pai, porque amamos. E o amor quer voltar à fonte. Queremos voltar a ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Uma perfeição. De minutos para ser construída. Uma perfeição. Eis o roteiro, segue Jesus. E o que Jesus nos pediu para segui-lo? Decorar os seus ensinos? Ou amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que ele deixou demonstrado até para depois. Quando olhamos o capítulo 17 do Evangelho de João, que o capítulo inteiro é uma prece que Jesus faz pelas pessoas. Ele conversa diretamente com Deus, pedindo pelos discípulos. E não só por aqueles que estavam lá com ele. Porque lá ele vai dizer: peço-vos, Pai, não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti, por causa das minhas palavras. Ou seja, nós que estamos aqui, crendo em Deus, pelos ensinos de Jesus, recebemos dele, lá atrás, uma prece, para que nos fortalecêssemos. Peço-vos não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em ti, por causa das minhas palavras. Esse é o amar de Jesus. Esse foi o pedido que ele nos fez, que amássemos uns aos outros, da forma que ele nos amou. Agradeço essa amorosidade de vocês, em forma de paciência, de ficar ouvindo. Agradeço de coração o convite e de uma forma bem nossa, bem mineira, de agradecimento. Deus lhes pague. Deus lhes pague por esse carinho, por essa atenção, por essa cordialidade. Muito obrigado. Sobre o tema, né? Assim, amar uma pessoa que você gosta, uma pessoa da sua família, é fácil. Mas como amar aquele que te fez mal? Por exemplo, o assassino do seu filho, o estuprador,
Enfim, como funciona isso? Você disse certo, não é fácil, né? E Kardec fala isso, né? Quando ele propõe a análise justamente do amar o inimigo, ele diz que amar o inimigo não significa ter para com ele as mesmas características que se tem para um amigo, mas é não guardar o ressentimento, é não querer desejar o mal, é não devolver o mal, porque é uma etapa. Ele acrescenta, inclusive, dizendo que a energia desse inimigo que se nos chega não é a mesma que chega do amigo. E a reação é natural a essa energia. Então, o amar o inimigo, o amar o que nos causa desgosto, que nos causa tristeza, nesse nível que você coloca, é um exercício gradativo. É um exercício que, naturalmente, você tem uma animosidade imediata pelo fato, pela pessoa, e com o passar do tempo, você não vai deixar de responsabilizar a pessoa pelos atos, mas você começa a não querer que ela passe o que você passou, justamente por você ter passado. Você não vai querer devolver aquele mal, você vai trabalhar com a ideia de justiça sem vingança. Então, são etapas gradativas. Para a gente entender isso, quando nós olhamos as bem-aventuranças e lá chega na justiça, a justiça é o 4º degrau. Para se falar sede e fome de justiça, está lá no 4º degrau. Porque o 1º degrau é a humildade, os pobres pelo espírito. O 2º degrau é a resignação, os que choram. O 3º degrau, os mansos e pacíficos. Quando a gente adquire essas virtudes, esses sentimentos, a gente entende o aspecto de justiça como responsabilização, mas num primeiro momento ela é meio como vingança. Então é o tempo que vai gradativamente ajustando isso. Não podemos dizer para uma pessoa imediatamente ter para com uma outra pessoa que causou um transtorno, um sofrimento tamanho, aquele sentimento de amor pleno, aberto. Não, nós vamos trabalhando com isso, porque nós temos que observar que nós não estamos no nível que está o Cristo. Nós somos seres que ainda lamentamos, que ainda choramos, que ainda vingamos, mesmo que só no pensamento. Então é preciso ter um certo tempo para as coisas maturarem. O que nós temos que fazer nesse primeiro momento é nos desarmar. É perceber que a tristeza não se resolve com a devolução do mesmo fato, do mesmo jeito. Que não resolvo o meu sofrimento causando sofrimento. Mas isso é gradativo, é fruto de uma reflexão. Não há um tempo para isso. Isso é um momento psicológico, é um momento que se trabalhou. Quando Jesus faz observação em relação a isso, ele vai lá na lei. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele vai falar da lei, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejais chamados filhos de Deus, filho do vosso Pai que está nos céus. Então veja, ele vai colocando ali uma gradação. A lei dizia amar ao próximo e aborrecer o inimigo. Ele deixou amar ao próximo e pediu que amasse também o inimigo, mas numa forma gradativa, numa forma reflexiva. E aí é a hora que nós vamos fazer a reflexão: em que diminui o meu sofrimento causando sofrimento, devolvendo o sofrimento? O que isso resolve? Então a gente vai começar a perceber que é uma atitude que não é salutar. Não é salutar nem para o outro e principalmente para mim, porque eu guardo algo que me entristeceu de fato, que me deixou sofrendo de fato, sim, mas enquanto eu guardo isso, eu estou me martirizando. André Luiz, ele diz que guardar a mágoa é permanecer na sombra, mas como destituirmos-nos dessa mágoa? É tempo e reflexão. Não é uma reflexão de uma noite para o dia, não é um tempo determinado em dias, é um tempo de maturação. Então, com o tempo, nós vamos percebendo que
o prejudicado duas vezes continua sendo eu, pelo fato e pelo rancor, pela tristeza, pelo sofrimento, pela mágoa. E voltamos à ideia, meu pai, diz o Cristo, que era a morte do pecado, ou seja, o ato vil é condenável, mas que o pecador sobreviva, ou seja, que é uma pessoa que em um futuro pode se transformar em boa. Pode não, vai, não sabemos quantos séculos, mas vai. Então esse olhar é que vai mudando gradativamente. Não há como nós dizermos, por sermos seguidores do Cristo, que hoje eu já estou fazendo assim. Não, é algo gradativo. Há um momento da raiva, há um momento do ódio, há um momento da mágoa, há um momento do não perdoar, sim. Mas também em todos esses momentos nós precisamos abrir o momento da esperança, o momento de melhorar, o momento de posso rever, o momento de a pessoa se melhora depois, mas que não retira de ninguém a responsabilidade pelo feito. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós queremos colocar mais peso. E na sequência da fala de Jesus, ele dizia, pois se amardes somente os que vos amam, que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos, ou seja, quem não conhece, está fazendo desse jeito. Se saudardes somente os que vos saúdam, que fazeis de especial? Não fazem assim os gentios? Então ele chama atenção para isso. E ele mostra o processo gradativo de crescimento, ele mostra a bondade de Deus, ele diz que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos, ou seja, cada um vai cumprir com a sua obrigação, com a sua responsabilidade em função dos seus atos. Eu não preciso colocar mais peso, eu não preciso colocar mais severidade do que aquela que a lei natural fará. E óbvio, as leis da própria sociedade também fazem. O que nós precisamos trabalhar é com esse aspecto do ressentimento, que faz muito mal para nós mesmos, mas não é de uma noite para o dia. Muitas vezes as pessoas dizem, Simão, você fala isso como se fosse uma coisa simples. Não, se fosse simples eu não precisava estar falando. É uma coisa complexa, é uma coisa demorada, é uma coisa que com o passar do tempo nós vamos assimilando, absorvendo. Há pessoas que mais rapidamente assim o fazem, há pessoas que imediatamente assim agem, há outras que eu diria a maioria precisa de um certo tempo, precisa de uma maturação, precisa daquele tempo para acalmar, mineiramente falando, as ideias. Outras não, outras já agem de maneira imediata. Outras já, no ato em si, já apresentam isso. Por quê? Porque já trabalham assim. Agora não é algo que nós podemos dizer, todos terão que agir dessa forma amorosa imediatamente. Cada um no seu ciclo, cada um no seu tempo, mas que o ideal, não há dúvida, é que nunca devolvamos o mal, senão com o bem. Esse é o ideal. Agora, o quão longe nós estamos, cada um faz a sua métrica. E nós não podemos estabelecer para nenhum a medida igual, para nenhuma das pessoas, cada um na sua métrica. Mas não nos afastemos desse ideal, que é justamente o do perdoar, no sentido de compreender, amar, mas sem retirar a responsabilidade de cada pessoa pelo seu próprio ato. Não é. Com Tiago, aliás, com Levi, menos tempo, levanta e segue-me, 2 segundos. Então ele podia mudar a vida de muitas pessoas. Num dado momento, ele está em Cafarnaum e vai para Gadara. Gadara fica no extremo sul do Mar da Galileia, para dizer mais sudeste, e Cafarnaum está a noroeste. Então ele tinha que cruzar o Mar da Galileia quase que transversalmente, o que no mínimo levaria uma tarde ou uma manhã, 4 horas que sejam. Em 4 horas, quantas pessoas Jesus poderia ter atendido, mudado a vida? Se, vamos colocar 10 segundos por pessoa, né? 1 hora nós temos 3.600 segundos, 4 horas, 14.400 segundos. Ele podia mudar a vida de 1.440 pessoas. E ele optou em cuidar de um endemoniado gadareno. Não é o aspecto quantitativo. Se nós olharmos o Gênesis,
nós temos lá, em outras palavras, Abraão conversando com Deus. E Deus dizendo para Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão conversando com Deus, todo jeitoso, mineiramente falando, pisando em cascas de ovos. Ele então diz assim para Deus: Senhor, e se lá tivermos algumas pessoas boas? Ele diz assim: mostre-me as pessoas e eu pouparei a cidade inteira. E aí Abraão diz: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo, mas se não forem muitas pessoas, tivermos apenas uma rua de pessoas boas. E o Senhor diz a ele: mostre-me essa rua e eu pouparei a cidade inteira. E ele diz: Senhor, tu que sabes tudo, não te irrites comigo. Porque eles tinham medo danado do Senhor. E aí ele diz: e se não tivermos uma rua, tivermos apenas uma casa? Me mostre a casa e eu pouparei a cidade inteira. Mas Senhor, não te irrites comigo, tu que sabes tudo. E se não tivermos uma casa, somente uma pessoa? Mostre-me a pessoa e pouparei a cidade inteira. Então veja, por um bom, N outros não bons seriam atendidos. Então o aspecto nunca é quantitativo quando se lida com pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Não se tem quantidade de pessoas, não se tem quantidades idealizadas, tem o atendimento. Porque aquilo que fez diferença para uma pessoa, vai fazer diferença para N outras que convivem com essa pessoa que teve uma mudança na sua forma de viver. Então nunca será quantitativo, mas se o quantitativo derivar do qualitativo, ótimo. Tá certo? Deu uma ideia? Legal. Eu vou voltar aqui pro som de novo. Alô, alô. Oi. Bom, eu estou lendo o livro Exilados da Capela e ele fala do início da raça humana na Terra. E ele fala do homem, assim que ele evoluiu a partir do animal, né? E ele mostra um homem extremamente egoísta. É o homem que ele procura a parceira apenas para procriação, ele não forma família. Com o tempo, ele começa a viver em tribos, só que sempre pela lei do mais forte, tribos entrando em conflito com outras tribos, as tribos mais fortes permanecem no território. Aí, com o tempo, que ele começa, então, a conhecer o amor e praticar o amor. A pergunta que eu tenho é a seguinte, a impressão é que o homem, naturalmente, ele é egoísta. E, com o tempo, ele aprende a amar. E por que, não, por exemplo, não poderia ser o contrário? O homem ser naturalmente bom e amando, e o egoísmo seria, por exemplo, alguma decorrência dessas atitudes. Só isso. Bom, esse seria o ideal, né? Se nós fôssemos criados prontos. Mas isso foi perguntado aos benfeitores, e eles responderam a Kardec onde estaria o mérito da evolução, se já foi dada a qualidade final. Então não se construiu. Esse aspecto, se nós olharmos a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E se olharmos a questão 122, nós veremos que a prática do mal é o ceder ao impulso externo, muitas vezes. É o que está lá na questão 122. E nessa questão 122, eles fazem até uma alusão, nos levando à parábola da criação. Parábola, a história da criação lá do Gênesis bíblico, que tem um aspecto evolutivo no sentido de moral, que é uma parábola, não há dúvida. Se nós observarmos, Adão, Adamá, significa filho da terra, ou seja, humus, Adão, ou seja, maquinal, mecânico, perpetuação da espécie, sobrevivência. Vejam, se nós olharmos a palavra Eva, Evará, significa ser vivente, a palavra Evará. Adão não era um ser vivente, era um ser existente. Veja, existia, instintos. Eva, ser vivente, a palavra Evará, significa ser vivente. Se nós observarmos a estrutura simbólica, porque é uma parábola de Adão e Eva, nós veremos um progresso em Eva. Eva
surge a partir de Adão, ou seja, é um Adão melhorado. E onde nós vemos esse processo? No diálogo que se tem com a serpente, que é uma parábola. A serpente vai conversar com Eva, dizendo a ela: toma e come. E ela diz: não, mas eu não posso comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. E a serpente diz: foi te dito que se comer você morrerá. Ela diz: sim, se nós comermos morreremos. Não, você não morrerá, você saberá o bem e o mal, e será como eles. E ela vai e come lá o fruto proibido, né? O fruto da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, que não é a árvore da vida. Eram duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, no centro do jardim, simbólico. E ela come e chama o Adão. E diz o texto: e Eva ofereceu a Adão e Adão comeu. Não falou nada, só comeu. Veja, existência, manutenção, não raciocínio, não consciência. Ela discutiu, falou: não, eu não posso, mas foi convencida. É essa passagem que na questão 122 do Livro dos Espíritos, a ela os Espíritos se referem. Não vedes no simbolismo da criação, da expulsão do paraíso, que eles voltam nessa questão, nesse ponto, lá na questão 1019, citando novamente a perda do paraíso. Lógico, é simbólico, é tudo símbolo. E depois Deus vai tomar conta, vai prestar conta, vai pedir prestação de conta. E aí diz o texto: e o Senhor andando pelo jardim não viu Adão e começou a chamar: Adão. E Adão não respondia: Adão. Até que Adão responde. E aparece Adão: eis-me aqui, Senhor, coberto com uma folha de figueira, ele e Eva. E diz: por que não me responde? Onde estavas? Como se Deus não fosse onisciente. Então é uma parábola. Onde estavas que não me respondeste? Ele disse: eu estava com vergonha, porque estava nu. E o Senhor diz a ele: quem te falou que tu estavas nu? Aí Deus já conclui: comeste da árvore da ciência do bem e do mal. Veja, Adão viu que estava nu depois da ciência do bem e do mal. Até então era autômato. Eva já tinha consciência. E aí diz o Senhor para Adão, e quando ele diz ao Senhor Adão: comeste da árvore, ele diz assim automaticamente: a mulher que tu me deste me fez comer. Ou seja, isso não é problema meu, só me arruma isso. Está vendo? A mulher que tu me deste me fez comer. E aí, o Senhor vira-se para Eva e ela responde para o Senhor: a serpente me enganou. Veja, as transferências de responsabilidade. Então é um processo natural de desenvolvimento, de crescimento. E a serpente só sobrou a coitada, não tinha para quem passar a responsabilidade. E aí o que aconteceu com a penalização? Para Adão, qual foi a pena? Comerás com o suor do teu rosto. Ou seja, esforço físico. A Eva, parirás com dor. Veja, é o nível da cocriação, do desenvolvimento. E a serpente, rastejarás com o ventre sobre a terra. E serás pisada pela mulher, que te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar dela. Aí eles chamam a segunda Eva, que seria a Maria, na estrutura da exegese bíblica, também simbólico. Então vejam, é um processo natural de evolução. Por que nós vemos em maior quantidade, então, aqui, como você diz, a maioria das pessoas estão na confusão, estão no automatismo da existência, estão na perpetuação da espécie, materialmente falando, estão na ideia da sobrevivência, estão ainda naquele nível que Dona Joana de Anjos chama de consciência de sono sem sonho, ou seja, só dormindo, mas não elaborando. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, cuja característica maior é isso. Não porque nasce assim, porque vieram para cá, porque desenvolvemos até aqui. Se nós olharmos o mundo seguinte,
um mundo de regeneração, já teríamos um equilíbrio. Se olhássemos o seguinte, o mundo feliz, já teríamos o contrário. Nesse ponto que você falou, a exceção seria o que aqui parece regra. Então nós temos que circunscrevermos-nos ao mundo que nós vivemos, cuja característica constante no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é a predominância do mal. E aí surge uma pergunta também: por que predominância do mal se a maioria das pessoas que nós vemos na Terra não são más? Porque é isso. Se nós observarmos na Terra, uma pequena minoria é má. A grande maioria não é má. Ou vocês acham que a maioria é má? Não, a maioria não é má. Só que tem um detalhe: não ser mal não quer dizer que seja bom. Porque a minoria também não é boa. Então, se nós fizermos uma curva de Gauss, né, vamos dizer assim, nós temos a esquerda e a direita no desvio padrão. A maioria, poucos são maus, poucos são bons, mas a hipérbole da curva são os não maus. E aí nós precisamos avaliar os não maus. Capítulo 3 do livro A Gênese. O que é o mal? A ausência do bem. Então, se eu não sou mal, não quer dizer que eu sou bom. Se eu não sou bom, eu não faço o bem, mas eu não faço o mal. Mas se o mal pode advir do bem não feito, o não fazer o mal, ou melhor, o não fazer o bem, permite-se por decorrência o mal. Então aí nós entendemos então por que o mal campeia, por que o mal é maior. Porque os males feitos são pequenos, os bens não feitos são grandes. E os bens não feitos geram mal. Como o escuro é a ausência da luz. Se eu tiro a luz, o escuro aparece. Então, o mal é a ausência do bem. E aí vamos ao livro Céu e Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7. É um Código Penal de 33 artigos somente. Então nós vemos lá no artigo 7º, no artigo 9º, essas alusões trazidas por Kardec, que nós somos responsáveis pelos males que fazemos e pelos bens e pelos males oriundos dos bens não feitos. Então aí nós entendemos porque que no mundo de provas e expiação o mal é em maior quantidade, não pela feitura, mas pela não feitura do bem. Aí entende por que essa gradação aparentemente está meio confusa, meio errada. E não está. Na verdade é a omissão dos bons. Ou a pequena atitude dos bons, a omissão dos não maus, acaba criando essa situação. O que nos leva à questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons à influência? A resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, dominarão. Ou seja, quando os bons fizerem, que continuam fazendo em maior quantidade, quando os não maus começarem a ser bons, aí a coisa começa a mudar. Que é o que vemos na questão 1019, na última questão do Livro dos Espíritos. Jamais o bem terá lugar sobre a terra? E eles respondem: o bem terá lugar sobre a terra quando os espíritos que vierem habitá-la, os bons, forem em maior número do que os maus. Aí teremos o bem. E eles dizem: mas enquanto gracejar o orgulho e o egoísmo, não há lugar para o bem. Então é preciso que nós extirpemos. Então ele diz: o bem só reinará na terra quando dela for extirpado o orgulho e o egoísmo. Aí os bons prevalecerão. E os maus, ele diz assim: e as almas dos maus, que a morte ceifa todos os dias, para a terra não voltarão. Irão para outros mundos, exercer obrigações penosas, que servirão para o seu crescimento e o crescimento de seus irmãos ainda mais atrasados. É uma resposta de uma página e meia, estou resumindo. Então, para a gente entender essa lógica. E é o que está lá nos Exilados de Capela, mostrando esse processo de gradação. Só não está o Adão e Eva, né? Que aí já é o simbolismo trazido da questão 122 do Livro dos Espíritos. Deu uma ideia? Legal. Pois não. Teve uma época
Fazer pergunta não, só Zadão. Só a última pergunta, então, por causa do horário, tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre a frase amar o próximo como a si mesmo e quando é que o amor, esse auto-amor, ele se confunde com a vaidade e com o egoísmo. E dentro disso aí também a autoestima, Sim. gerando a depressão. Vamos lá. Obrigado. Eu tenho quanto tempo? Isso já é um tema, né? Mas vamos pensar. Veja, amar ao próximo como a si mesmo. E o alto amor. Vamos inverter a frase. Amar a si como ama o próximo. Aí nós podemos partir do alto amor para chegar ao próximo. Quando eu falo amar ao próximo como a mim mesmo, é uma dimensão mais simples. Eu amo o próximo como a mim mesmo. E a referência é o próximo, não sou eu. Quando eu digo amar a mim como amo ao próximo, a referência já passa a ser o próximo em relação a mim. E eu percebo que eu não o amo, então eu também não me amo. Porque é via de ressonância. Amar ao próximo como a mim mesmo, amar a mim como ao próximo. É o mesmo processo, só que muda a referência. Amar ao próximo como a mim, amar a mim como ao próximo. E quando eu faço essa segunda observação, eu começo a perceber então, que para que eu ame o outro, eu preciso me amar. E esse me amar é me compreender, é me entender, é perceber-me uma pessoa com vários defeitos, com várias virtudes, com acertos, com erros, é perceber que eu sou uma pessoa semelhante a outra, como dizia o filósofo materialista Hegel, materialista dizia, seja uma pessoa e trata os outros como pessoa. Então isso é o amor a si, isso é o amar a si mesmo, isso é ter a referência para com o próximo, e não o narcisismo, e não a ideia da vaidade, e não aquele auto-amor que é mais egoísmo, de ser único no mundo, não. Eu sou único em essência, mas sou mais um em existência. Então é preciso perceber esses aspectos. E aí nós vamos à questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta aos benfeitores espirituais, eu acho até que é uma pergunta bem nossa aqui, bem brasileira, que é uma pergunta que quer o melhor resultado com o menor esforço, é bem nossa. Pergunta-se assim, qual é o meio prático, vejam, prático, simples, qual é o meio prático e eficaz? Ou seja, um meio fácil, mas que dê resultado. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Aí eles respondem de uma forma filosófica. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ponto. Beleza a frase, muito bonita, de alta profundidade. E aí Kardec, na questão 919A, diz assim, entendemos a beleza, a extensão dessa máxima, mas a dificuldade é justamente em nos conhecer. Como fazer? E aí o Espírito Santo Agostinho dá uma aula de autoconhecimento, pela autoanálise, pelo convívio com o semelhante, pela dor, em uma página, quase duas, ele vai fazendo-nos refletir sobre isso. E num dado momento da autoanálise, ele diz, mas o amor, o amor próprio pode fazer a pessoa iludir-se a si mesma. E aquela pessoa que é avarenta pode se sentir precavido. E a pessoa orgulhosa pode se ver cheia de amor próprio. E aí ele fala, mas há um meio para que isso seja avaliado. E aí ele traz o próximo, que está na máxima do Cristo. Fazei aos outros que gostarias que fizesse os outros a vós. Em outras palavras, ele dizia, avaliai a conduta se praticada por outrem. Se a censurais em outrem, não ficará melhor em vós. Então ele começa a trazer o próximo como espelho. Não para que eu ame o próximo como a mim mesmo, mas para que eu veja o próximo e me enxergue. E aí, enxergando o que eu critico no próximo, eu enxergo a mim mesmo.
enxergando que o valor que eu estabeleço para com o próximo, eu posso avaliar o valor que eu teria que estar estabelecendo para mim mesmo. E aí eu começo então a reajustar essas condutas. E aí sim, aquele amor próprio deixa de ser egoísta, deixa de ser narcisista, e eu começo então a perceber essa relação com o próximo numa horizontalidade. Aí o amor começa a existir, ou começa a transparecer numa horizontalidade. O aspecto que ele chama a atenção é uma planificação. Se todos fizerem do seu jeito, ficaria um mundo melhor? Se a resposta for sim, ótimo, continue assim. Se a resposta for não, precisa alterar alguma coisa na sua própria conduta. Mais uma vez ele coloca o próximo, mas não o próximo indivíduo, o próximo coletividade. Ele quase nos remete ao pensamento kantiano, porque Kant tinha essa ideia. Porque quando ele trabalhava a ideia, ele trabalhava com a ideia da totalidade. Porque eu posso dizer, fazer ao outro que gostaria que fizesse a mim, eu gosto de fazer que a mim fosse feito de forma errada, eu faço errado para o outro. Mas se eu começo a colocar a coletividade e por ressonância avaliar se o efeito coletivo seria bom, aí eu posso estabelecer a referência do ato, a valoração do ato. Então essa é a ideia contida no amar ao próximo. É perceber o juízo estabelecido. Jesus ele foi dizer, lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, ele vai dizer, melhor dizendo, no capítulo 5, que foi lido aqui, o capítulo 5, sobre as edificações. Só que ali ele vai dizer da luz, do brilhar a luz diante dos homens. Porque se eu brilho sozinho, é egoísta. Ele vai trabalhar com a luz dizendo, vê bem, aí sim no 7, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque a luz foi feita para brilhar e não colocar sob o alqueire, que está lá no capítulo 5. Ele foi dizer, lá no capítulo 7 também, os olhos são as candeias da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que ele está dizendo? Os olhos são lanternas que refletem o que eu trago aqui dentro. Então, se eu faço juízo de valor com os olhos, ou seja, com o olhar, se eu estabeleço juízos de valores, eu estou estabelecendo os juízos de valores que eu trago para mim. Se eu me incomodo com defeitos de pessoas, me incomodo no sentido de não aceito, não admito, é porque eu os tenho. E por ressonância, os olhos estão captando. Então essa é a função do próximo. E aí lá na questão 919A, vem aquele momento em que o Santo Agostinho vai nos mostrar o autoconhecimento no convívio com o semelhante. Não analisando o semelhante, mas analisando as nossas atitudes ante o semelhante, ou seja, as nossas reações. E aí ele faz uma pergunta: olhar e observar e avaliar o que fizeste, sobretudo, por que fizeste. Então não é mais interessante eu analisar o que eu fiz para ela, é por que eu fiz, por que eu não fiz. E aí ele diz, as respostas serão para ti um refrigério para a alma, ou seja, está tudo certo, ou o indicativo de algo que precisas melhorar em ti. Então veja como é muito prático essa escola chamada convivência. Eu ter o próximo, para eu ter justamente as ressonâncias e referências, e aí desenvolver o amor no convívio com o semelhante, a partir do amor que eu trago. A ideia você colocou da motivação, do alto amor no sentido de motivação, é justamente quando eu perco a ideia da referência sobre mim mesmo. Quando eu me deprecio, quando eu desenvolvo um processo de autocomiseração, começo a ter pena de mim e não compaixão por mim. Quando eu começo a me vitimizar, quando eu começo a transferir para outro a responsabilidade das situações pelas quais eu passo,
Quando a responsabilidade dos meus atos eu tributo a outra pessoa. E aí sim eu vou me diminuindo, me depreciando, perdendo o estado de motivação que ninguém me dá, senão eu mesmo. Porque motivação, ela é interior. Eu me motivo. O que é motivação? É o motivo que eu tenho para fazer ou deixar de fazer. Não é o outro que me dá motivo, sou eu que tenho o motivo. O outro pode me incentivar a me motivar, mas eu posso ser incentivado e não reagir com a motivação própria. Então é preciso perceber que nós somos seres não perfeitos, mas somos seres perfectíveis. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Perceber que se eu cometi erros, eu posso praticar acertos. Perceber que quando falamos em reforma íntima, nós podemos dizer: aceite sua parte sombra, mas faça brilhar sua parte luz. Não é lutar contra defeitos, é observar as virtudes, é valorizar o que é bom, sem lutar contra o que é mal, como dizia o apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É inverter, não resistais ao mal, dizia o Cristo. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, no capítulo que tem por título Todos são os caminhos, o livro não tem número de capítulos, ele diz assim, em outras palavras: o erro em clima de acerto não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada em acertar. Ou seja, mostrar que nós tentamos acertar, mas erramos. Mas eu errei e aprendi, vou tentar de novo acertar. Então esse é o aspecto. É o aspecto que advém desses ensinos que Jesus nos traz, como Ele mesmo foi nos dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É perceber que quando nós buscamos a paz, não é pela ausência do problema, não é pela ausência de conflito. Quando nós buscamos a paz, é por um sentimento interno. E Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele vai nos dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então é um estado de consciência. Com problemas estou em paz, sem problemas estou em paz, com problemas não estou em paz, sem problemas não estou em paz, dependendo da estrutura de consciência, que nos leva à questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência, que nos leva às parábolas do reino. O reino de Deus está dentro de vós, aquelas parábolas de interioridade que Jesus nos traz, mostrando esse valor do interior, onde nós temos as maiores forças, onde nós precisamos buscar o estímulo para nós mesmos, onde precisamos entender que se estamos aqui encarnados, não é por punição, é para oportunização de crescimento, conforme vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Ninguém está aqui para regredir, ninguém está aqui para sofrer, estamos aqui para crescer, mesmo que pelo sofrimento, já que o sofrimento não é imposto, sofrimento não é causa, sofrimento é consequência, consequência de escolhas, consequência de atitudes, sempre tomadas por nós, e que podem ser sanadas por nós. Então são vários fatores que precisamos observar para nos valorizar. E o principal desses, ou melhor, o principal dos fatores, fomos criados por Deus. Trazemos em nós o germe da perfeição. Somos seres inteligentes, advindos da inteligência suprema do universo. Trazemos a imagem e semelhança, em potencialidade no aspecto de perfectibilidade. Não somos imperfeitos, temos atitudes imperfeitas, nós só não somos perfeitos. Não ser perfeito não significa ser imperfeito. Prefixo in, negação. Eu nego a perfectibilidade quando eu me limito achando que eu não cresço. Eu nego a perfectibilidade natural que Deus me deu, dando como essência, quando eu digo que não adianta mais tentar. Estou negando aquele que me criou sabendo de todas as potencialidades. E talvez, simbolicamente, pode somente ter dito nos nossos ouvidos: viva, viva, apenas isso, viva. Entenda que a vida não tem fim, que somos imortais, e que não tendo fim,
os problemas vão ser resolvidos. Se não agora, depois. Se não depois, mais à frente. Mas eu posso me resolver ante os problemas. Eles não diminuem, mas eu cresço. Então os problemas continuam, mas eu não continuo. Então é essa visão que se tem sobre a vida. Quando chegamos para uma casa espírita, buscamos um passe, não é para tirar os problemas. Se aqui cheguei com um saldo bancário negativo, no outro dia ele vai estar mais negativo ainda. Mas eu não posso estar com posturas negativistas. Eu venho aqui não para resolver os problemas, mas para me resolver ante os problemas. Para buscar as forças, buscar a consciência de que eu posso, de que eu devo, de que eu preciso e de que eu conto com as pessoas. E as pessoas contam comigo. Então essa é a ideia do viver, essa é a ideia do existir além do vegetar. Ninguém está apartado do olhar de Deus, ninguém está escondido da misericórdia divina. Em quaisquer lugares que as dores chegam, a misericórdia já foi semeada. Então por quê? Por que não olhar diferente? Por que não abrir os olhos para essa outra realidade? E aí sim, não há espaço para a autodepreciação, não há espaço para a autovitimização. E apesar das dificuldades, a vontade de crescer continua existindo e suplantando. Essa é a ideia trazida pelo Cristo. Esse é o cerne da mensagem de Jesus. Esse é o cerne da mensagem trazida pelos Espíritos. A nossa evolução, o nosso crescimento, as nossas forças, as nossas atitudes. Essa é a ideia. Assim, nós nos conhecemos, nos amamos, amamos o próximo. E a vida tem outro sabor. A vida passa a ser vivida com muito mais intensidade e amorosidade, apesar das dificuldades, mas também com muitas outras facilidades. Não sei se deu uma ideia. Agradeço a vocês pela paciência, agradeço mais uma vez pelo carinho. Deus lhes pague, Deus abençoe a cada um. Obrigado. Você acompanhou a palestra Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Expositor Simão Pedro de Lima. Conferência ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2020, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no Centro Espírita Obreiros do Bem.